É só uma pausazinha. Você está falando de Deus desde o começo e aparece um jornal do nada anunciando exatamente aquilo que você precisava, com alguém que está trocando de escritório, que quer vender o escritório, e alguém que é o dono e que vai aceitar o seu argumento e te ceder um espaço sem fiador. Isso. É muito Deus, né? 100%. Eu falo assim, Flávio, Deus está onde você quer que Ele esteja. Deus não está. Deus está em todos os lugares, mas eu acredito muito que Deus está com a gente quando a gente quer que Ele esteja com a gente. Perfeito. Né? E eu aprendi isso a duras penas. Eu me converti, Flávio, com muitas dores. Eu quebrei em 96, né, quase há 30 anos atrás, e um acaso aconteceu na minha vida. E não é acaso, é a coincidência de Deus na nossa vida operando. Uma advogada que estava contra mim, eu tinha um imóvel que estava alugado por um ex-funcionário e ele não queria sair do imóvel. E eu falava para ele, Josué, sai do imóvel porque eu quebrei. Ele não acreditava, não, eu vou ficar porque você não quebrou não. Eu falei, eu quebrei, cara. Não, eu não vou sair do imóvel. E ele tinha um outro imóvel que ele morava em Francisco Morato e ele não quis sair. E aquela advogada começou a brigar comigo através do dono do imóvel. E um dia eu fui conversar com ela. Fui com a cara e com a coragem, sem dinheiro, quebrado. Falei, olha, doutora, eu não me engano se ela chama Sandra. Falei, doutora, aconteceu isso. Eu quebrei, estou nessa situação. O irmão dela, que também era advogado, ele queria me bater. Eu falei, cara, eu tô quebrado, vim aqui, ainda vou apanhar, né? E eu falei, não, cara. Ela falou, Sidney, deixa eu conversar com você. Eu falei, claro. Ela falou, vou te dar um conselho. Eu acho que está faltando Deus na sua vida. Olha que legal. Eu falei, sabe que nunca ninguém falou isso para mim? Ela falou assim, eu vou te dar um lugar que você deve frequentar, porque lá você vai encontrar o que é de fato Deus. Eu falei, tá, e que lugar que é esse? Ela falou, é uma igreja evangélica chamada Quadrangular, que fica na Praça Olavo Bilac, número 90, lá na Barra Funda. Eu falei, crente? Aqueles que ficam andando com Bíblia embaixo do braço? Não, isso não é para mim, né? E saí e aquilo lá passou, né? E um dia, Flávio, eu acordei muito triste, né? Com aquela sensação de derrota, sabe? Porque assim, você dever 15 milhões de reais, você está no fundo do poço, Claro. né? Mas assim, no fundo do poço, e você não consegue enxergar nada que te olhe para cima e se fala, vai dar certo. Não tinha uma luz, né? Porque as poucas franquias que eu cuidava, pagavam royalties mínimo e esse dinheiro caía na conta ainda do meu sócio e esvaziava, Claro. porque ele também estava quebrado. Claro. Então nós dois estávamos passando um processo muito difícil naquela época e o dinheiro ia embora. Então a gente passava o mês esperando um mês chegar para poder receber alguma coisinha. E aí era a mesma coisa. Um dia eu acordei, eu falei, não, cara, eu vou dar um fim na minha vida, mas eu já estava com 2 filhos. Nossa. Né? Eu falei, eu vou dar um fim na minha vida porque eu acho que eu não sirvo para nada aqui nesse mundo. E bateu na minha mente a Praça Olavo Bilac 90. Naquela época não tinha Waze, eu fui perguntando, cheguei na Praça Olavo Bilac, estava um movimento muito grande lá na praça naquele dia. E naquele dia eu entrei lá e perguntei lá para o porteiro, eu vi o movimento, falei, tá tendo algum evento aqui? Ele falou, hoje nós estamos tendo reunião de pastores aqui. Eu falei, puxa, eu precisava falar com um padre aqui. Ele falou, não, aqui não é padre, aqui é pastor. Eu falei, então, mas eu posso falar com o pastor? Ele falou, hoje é impossível, porque nós estamos tendo um congresso e não vai dar para você falar com ninguém. Eu falei, poxa vida, cara, mas eu precisava tanto. Aí contei um pouquinho da minha história para ele, sensibilizou e me levou para falar com o pastor Walter. E o pastor Walter me levou numa salinha com muita bondade que ele tinha no coração. E pela primeira vez da minha vida ele abriu a Bíblia e me leu um texto, Isaías 40, 29. Né? E dizia que a gente não pode fraquejar, que Deus dá força para aqueles que buscam, Ele dá poder para aquele que tem vontade de crescer e Ele te vai fazer voar como a águia. Né? E eu nunca mais esqueci desse capítulo da Bíblia. E comecei a ir toda quarta-feira na igreja. E aquilo foi me dando força, foi mudando a minha história e aquilo começou a entrar Deus dentro do meu coração. Porque eu achava que eu tinha essa inteligência espiritual, que eu falo que isso chama-se inteligência espiritual. Né? A gente fala muito inteligência emocional, mas o que nós temos hoje, cada um de nós, é inteligência espiritual. É aquilo que Deus nos concede que a gente às vezes não consegue colocar para fora. A gente não consegue fazer o bem para ninguém. E aquilo foi me dando força,
aquilo foi me dando força e as microlins começaram a crescer naquele meu escritório. Em 2000, eu descobri que o Netinho de Paula estava saindo do SBT, que ele fazia um programa com o Gugu, chamado A Princesa e o Plebeu, e estava indo para a Record, fazer um programa dele chamado Domingo da Gente. E eu vi a Microlins dentro do programa dele. Eu vi, eu sonhei com aquilo um dia. Eu fui atrás do empresário dele, que é o Souza, da Consumídia, que hoje é um grande amigo, que mudou a história da Microlins fazendo isso. Eu fui atrás dele e ele nos concedeu a chance de estar no programa dele, mesmo sem ter dinheiro. E aquilo nós ficamos, Flávio, no programa do Netinho, que era todo domingo na Record, começava às 11 e até 1 da tarde, e a gente participava doando bolsas de estudo. Depois começamos a doar carro, doava moto, doava tudo que possível e acabamos doando casas. Entramos no programa do Gugu, um Domingo Legal, e aí, cara, batia pau a pau com o Faustão. 30 milhões de pessoas assistindo o programa todo domingo. E a Microlins presente. Então a Microlins começou a crescer, começou a ter notoriedade, os alunos começaram a reconhecer que a Microlins era uma empresa socialmente correta, e aquilo foi crescendo, o número de franquias foi aumentando. Chegamos em 2009, nós já estávamos com 700 franquias.